Olá turma, tudo bem com vocês? Turma A e turma B. Bom pessoal, vocês podem ficar tranquilos que as minhas aulas têm um bom diferencial que são justamente estas aulas virtuais. Portanto, fiquem sossegados com relação ao aprendizado, tá ok? O mais importante é que vocês tenham curiosidade. Como já dizia Albert Einstein, conhecimento consiste de 99% de transpiração e 1% de inspiração. Vamos lá. Bom, começaremos nosso curso de simulação de Monte Carlo e otimização estocástica. O que nós veremos nessa aula? Uma introdução à simulação de Monte Carlo. Então, pessoal, um pouco sobre a contextualização. Durante a Segunda Guerra Mundial, o matemático húngaro-americano, conhecido como John von Neumann, em seu trabalho no projeto Manhattan, que é a bomba atômica, criou o conceito denominado simulação de Monte Carlo. O que consistiu o trabalho? Consistia na simulação direta de problemas probabilísticos ou estocásticos, têm o mesmo significado, relacionados com a difusão das partículas de nêutrons quando submetidos a um processo de fissão nuclear. Percebam que é algo extremamente físico, né? Física nuclear. Segunda Corrare et al. 2009. Então, apresentando os autores, este aqui é John von Neumann, um grande matemático do século passado. Foi ele que criou a teoria dos jogos, matemática computacional, simulação de Monte Carlo. Esse cara tinha uma habilidade única, ele fazia contas de cabeça, entretanto com 8 dígitos. Foi ele que convidou Albert Einstein, se não me engano, na década de 20, início dos anos 20, a trabalhar na Força Aérea Americana. E esse aqui, pessoal, é Julius Hofheim. Ele é o que mais contribuiu para com o desenvolvimento da bomba atômica. Tá ok? Aqui, só que vocês possam ver como ficou Nagasaki após a explosão da bomba atômica. Em Hiroshima foi dia 6 de 8 de 45 e Nagasaki dia 9 de 8 de 45. Muitos mortos de forma direta e muitos outros morreram por contaminações pela radiação. Bom, por que chama simulação de Monte Carlo? Bom, isso se deve a um matemático Metrópolis que, inspirado em seu interesse por POC do seu colega Ulan, baseou-se na similaridade que a simulação estatística, desenvolvida por John von Neumann, tinha com jogos de azar, simbolizados nas roletas do cassino de Monte Carlo, que fica no país Principado de Mônaco, né? Então, se não me engano, foi na década de 60, ele aplicou a ferramenta, quebrou algumas bancas, e isso gerou tanto comentários nessa época, que hoje essa ferramenta tem esse nome, simulação de Monte Carlo. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, por que é importante simular? Acontece que um comportamento de um sistema, durante determinado tempo, ele pode ser estudado por meio de um modelo computacional. E este modelo pode ser construído a partir de um conjunto de informações operacionais do sistema real. O que vem a ser isso, pessoal? Resumindo, em muitos problemas industriais é quase impossível, devido ao custo, parar uma linha de produção para ver o que aconteceria se quebrasse uma máquina, se algum produto entrasse na linha. Então isso é mais fácil e melhor estudado
por meio de modelo de simulação. Então, quando eu falo em simulação, nós temos três tipos: simulação a eventos discretos. O que vem a ser isso? Restringe que a saída do sistema seja discreta, ou seja, inteira. Peças, homens, carros, por aí vai. Simulação contínua ocorre quando a saída do sistema não pode ser discreta ou contínua. E temos a simulação de Monte Carlo, que você pode ter saídas tanto discretas quanto contínuas, tá ok? Entretanto, a simulação de Monte Carlo é conhecida como simulação estática, porque é difícil modelar processos com alta interdependência. Isso é melhor estudado por meio de softwares como, por exemplo, ProModel, Arena, Simu8, por aí vai. O ProModel é conhecido por ser um software híbrido. Você pode ter saídas tanto discretas quanto contínuas. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, o alicerce da simulação de Monte Carlo, pessoal, é a geração de números aleatórios para simular sistemas físicos ou matemáticos, nos quais não se considera o tempo explicitamente como uma variável. Já eu explico isso. A questão é a seguinte: é fácil gerar números aleatórios de cabeça? Cada estudante deve anotar um número de 0 a 9 e um pedaço de papel. Será qual que é o número que mais ocorre? Então, pessoal, segundo Ronda, geração de números aleatórios não devem ser escolhidos de forma aleatória. Cuidado com isso. Então, um número aleatório pode representar decisões arbitrárias ou servir como entrada para geração de tempos seguindo variáveis, seguindo várias distribuições de probabilidade. Então, como produzir números aleatórios? Nós temos aí dispositivos físicos, né? Dados, roleta, moeda, tabela de números aleatórios, e também por processos matemáticos. No caso, o Excel tem duas ferramentas, que é a função aleatório e aleatório entre. Na verdade, são conhecidos como pseudos aleatórios. Ok? Nós temos aqui alguns métodos para gerar números aleatórios. Um deles é conhecido como o método do meio quadrado, de John von Neumann. Então, por exemplo, supondo que a semente aleatória fosse 76. Eleva-se ao quadrado e extrai o número do meio, 77. Isto aqui será a nova semente. Eleva-se ao quadrado, teremos 92. Elevando 92 quadrados e pegando o meio, teremos 46. E assim sucessivamente. E quando isso está em zero, deve-se utilizar outra semente aleatória. Ok? Um outro é conhecido como método da congruência, tá, pessoal? Como que ele é feito? X0 é a semente do número aleatório. Mod é a função módulo. Mostra o resto da divisão inteira. Por exemplo, 10 por 6 dá 166. Pega-se o número inteiro, 10 menos 1 vezes o denominador, dá um 4 de divisão inteira. É a mesma coisa, 64 por 17 dá 13. 64 menos 3 vezes 17, sobra 13 de resto. Então, mostrando como seria. Vamos supor que A fosse 9, C igual a 1, M igual a 17. O M tem que ser o maior possível, tá? E a semente aleatória é 7. Então, nós temos aqui x igual a 7. 9 vezes x vezes n, nós teremos 9 vezes 7 mais 1, 64. 64 dividido por 17, a divisão é inteira, né? A função mod nos fornece 13. 13 por 17, 0,7647 aproximadamente. Depois nós teremos o 13 com uma nova semente aleatória.
13 vezes 9 mais 1, 118. 118 dividido por 117, usando a função mod, tá, pessoal? Dá 16. 16 por 17, 0,9412. Então aqui vem esse vetor aqui, ó, números pseudos aleatórios inteiros entre 0 e 16. E aqui nós temos números pseudos aleatórios entre 0 e 1. Tá, ok? Lindo, né, pessoal? Bom, como que é feito essa geração de números aleatórios? Ela é uma técnica bastante empregada na simulação. Vamos aqui. Vou apresentar aqui no Excel, pessoal. Como que nós lemos isso aqui, ó? Nós temos aqui, lá na estatística descritiva, tabela primitiva, tabela Hall, distribuição de frequência, nós temos frequência simples e a frequência acumulada, tá, ok? O que que nós temos aqui, ó? A demanda diária e a frequência que pode ocorrer. Como que eu leio? A demanda 10 ocorre de 0 a 30% das vezes. A demanda 11 em 31 a 60% das vezes. E de 61 a 1, a demanda igual a 12, tá, pessoal? É aqui que nós vamos inserir a função aleatória, ou seja, se gerou um número aleatório do tipo 0,2, busca o 10. Gerou 0,35, busca o 11. Ou 0,65, busca o 12. Para tal, usaremos a função procv do Excel, igual procv. Valor procurar é o valor aleatório, tá? Tabela. Essa tabela aqui que eu quero. Vamos dar F4 para que a tabela fique constante. Qual coluna que eu quero os dados? A coluna 3, que tem a parte de demanda. E intervalo 1 para ter valores reais. Agora podemos arrastar. Criaremos agora um gráfico só para mostrar como que é feita essa simulação. Então, pessoal, criamos o gráfico, né? Se vocês clicarem em F9 ou fazer qualquer operação aqui, vocês podem ver que vai mudar em muito os valores, certo? Então quem faz isso é o valor aleatório. E toda vez que você faz uma operação nessa planilha, nós conseguimos alterar os dados. É nisso aqui que nós geramos a variância para depois calcular o risco de investimento, gestão de estoque, por aí vai. Tá ok, turma? Contudo, nós temos um conceito muito importante agora, que é o conceito de variável estocástica. Bom, todo mundo sabe que a demanda é uma variável, certo? Então vamos interpretar esse conceito de variável estocástica. Se a demanda sempre será de 13.000 unidades, ou seja, se ela é constante ou determinística, ou seja, não vai oscilar no tempo, é uma variável determinística, tá? A empresa vende por contratos, tudo bem. Agora, se você disser que é associada à variável de demanda a uma distribuição de probabilidade, no caso, uma normal, cuja a média são 13.000, e o desvio de 2.000 unidades, se você multiplicar o desvio por 4, subtrair da média e somar da média, nós teremos a amplitude de variação dessa demanda. Então, qual é o conceito definitivo? Variável estocástica é aquela variável que, associado a ela, há uma distribuição de probabilidade. Ok? Outro conceito importante: se nós queremos saber um valor específico, por exemplo, probabilidade X menor do que 5, mas eu quero não cumulativo, então eu quero exatamente essa área da curva. Quando eu quero o valor inverso, nós queremos o eixo X. Ou quando eu quero um valor cumulativo, nós queremos
toda a área. Ok, pessoal? Bom, vamos agora para o exemplo da aula passada. Explicarei para vocês qual é o exemplo. Vamos avaliar aqui um investimento, pessoal. Nós temos aqui variável preço, custo da matéria-prima, custo da mão de obra, demanda, custo fixo e o lucro, tá? Olha só, o preço de venda pode oscilar entre 25 e 30 reais. A demanda histórica segue uma distribuição normal de probabilidade, média 13 mil e desvio de 3.800, tá? O custo da matéria-prima pode oscilar entre 8 e 12 reais. A única variável determinística ou constante aqui, pessoal, é o custo fixo, tá ok? O custo da mão de obra, nós temos aqui o intervalo de frequência. O custo de 3 reais ocorre de 0 a 10%, a 10%, probabilidade de ocorrência. 4 de 11 a 3 a 30 e assim por diante os demais valores, tá ok? Então vamos agora simular isso, lembrando que o preço de venda não pode ser menor do que 25 e nem maior do que 30. Então como é feito isso? Igual o menor preço, 25 mais o maior menos o menor preço, vezes a função aleatória. Pronto. Desta forma, pessoal, nós fizemos o que foi pedido. Vocês podem verificar aí, clicando em F9, que jamais teremos valores abaixo de 25 e nem maiores do que 30. Faremos a mesma coisa agora para o custo da matéria-prima. O menor valor mais o maior menos o menor vezes a função aleatória. Essa é a lógica para manter os dados no intervalo desejado, tá? Clicando em F9, vocês podem ver que a função aleatória ela é bem volátil, tá? Custo da mão de obra, usando a função PROC-V agora, PROC-V. Valor procurado, a função aleatório. Toda essa matriz aqui da F4 para que fique constante. Quero a terceira coluna e 1 para ter valores verdadeiros. Clicando em F9, vocês vão perceber que nunca teremos valores abaixo de 3 e nem maiores do que 7, tá, pessoal? Ou seja, está funcionando muito bem a lógica. Demanda, agora sim, usando a função inversa, igual inv.norm, que é a função inversa da distribuição normal. Quem que vai gerar a probabilidade é o valor aleatório. Média 13 mil, desvio padrão de 3.800. Pronto. Custo fixo ele é fixo, então ele é uma variável constante, ó. Não muda. Comentei com vocês que nós temos que ter uma função, né, para simulação de Monte Carlo também é um y em função de x, sendo que esses x, variáveis de entrada, podem ser estocásticos ou probabilísticos. Como que é feito a modelagem da função custo? Igual margem de contribuição, que são preço de venda menos os custos variáveis vezes a demanda. Temos aqui a função receita menos o custo fixo, lucro. E vamos agora arrastar. Vocês podem perceber, pessoal, ao clicar em F9, que teremos alguns cenários de ou combinações com um lucro negativo, que é prejuízo, tá? Vamos agora calcular o lucro médio. Igual média e o desvio, desvepade. Então nós temos algumas combinações aqui muito maior
do que a média, tá? O que mostra alguns cenários de alta probabilidade de prejuízo. Se nós temos média de desvio, vamos usar agora deste ponto norme para calcular qual é a probabilidade do lucro ser menor do que zero, que é prejuízo. X, zero, média está aqui, desvio está aqui e 1 para ter o cumulativo, tá? Nessa combinação, temos 19,9% de probabilidade de prejuízo. Na próxima, 11, 10, 5, ok, 14, por aí vai. Comentei com vocês, não se assustem. Usando o Excel sozinho, conseguimos pelo menos somente 1% de todo o potencial da simulação de Monte Carlo. Por quê? Eu não consigo fazer aqui uma análise de sensibilidade e nem muitas rodadas. Se você colocar aqui 1000 linhas, 1000 rodadas, já vai pesar o Excel. Com 10.000 ele pode travar. Então nós temos que trabalhar aí com grandes amostras, para mim 200.000 ou mais rodadas. Isso só é feito, pessoal, com um software de simulação. Nós temos aí Crystalball, @risk. Eu gosto do Crystalball, usando aqui uma versão trial, tá ok? Bom, turma, aqui encerra-se o curso por meio das funções do Excel. Daqui a pouco nós faremos pelo Crystalball.